Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Formação Bíblica, Visão Geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Já estamos no 39º encontro. Falta só fora mais dois fora esse, né? 39 e 40 termina. Mas termina uma fase, né? Que é uma visão geral. Nós não aprofundamos nada. Tem muitas coisas para nós aprofundar e entender melhor. E a Bíblia, a palavra de Deus, a gente nunca para de estudar. É que nem matemática. Se a gente parar de estudar matemática, a gente passa 2, 3 anos, a gente não conhece mais nada da história, né? Então a gente tem que praticar, continuar praticando todos os dias. Muito bem, hoje o nosso encontro vai continuar sobre Maria e a importância das mulheres na Bíblia. Desde o Gênesis até o Apocalipse, nessa visão geral da Bíblia, nessa história de Israel, vai aparecer as mulheres em grandes destaques. Às vezes a gente não percebe, porque a gente olha a Bíblia de maneira diferente, olha pelo lado masculino. Mas quando você vai olhar a Bíblia para o lado feminino, você vê que as mulheres são muito importantes e continuam sendo importantes no dia de hoje. É uma pena que não é muito valorizada, né? Quantas mulheres presbíteras nós temos, diaconisas nós temos? Estou falando da igreja católica, porque nas outras igrejas evangélicas tem. Na igreja luterana tem mulher diaconisa, tem mulher presbítera. Na igreja anglicana tem mulher bispo, mulher presbítera, diaconisa. Está cheio de mulher trabalhando lá. Aqui na nossa igreja estamos um pouco atrasados, né? Tem que caminhar. O Papa Francisco sempre tem pedido, mas não é tão fácil também a gente mudar uma estrutura de 2000 anos. E mais um pouco ainda, né? Bom, mais um Cid Maria. O compromisso de solidariedade com as pessoas pobres e lascadas. Mariologia 2. Depois, no próximo, nossos dois encontros seguintes, no mês de novembro, então vai ser leitura apocalíptica, para nós entender o que é a leitura apocalíptica e também o Apocalipse de João. E o texto de hoje é o capítulo 1 de Lucas. Nós terminamos ele no versículo 38. Hoje vamos estudar de 39 ao 56. Hoje é o tema do Magnificat, né? Que significa, a palavra Magnificat significa engrandece de alegria. Muito bem, então todos vocês abrem a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Versículo 39 até o 56, ele é o básico. E daqui nós partimos para uma série de outros textos que vai falar, tá ligado a esse texto. No encontro passado, na Mariologia, que a gente estudou sobre a questão de gênero. Né? O que é gênero? Gênero significa assim, nasceu uma criança. A gente chega e pergunta, o que é essa criança? É uma criança, mas quando a gente pergunta o que é questão de gênero. É homem ou mulher? Se for mulher, está determinada tudo que ela vai fazer. Se é homem, está determinado tudo que ele vai fazer. Não deveria ser assim, mas é a nossa cultura, da história de Israel, história do mundo, história do Brasil. Então, quantas mulheres presidentes nós temos no Brasil? Tivemos uma só. Já deu impeachment, né? Quantas mulheres vereadoras, deputadas, senadoras, quantas prefeitas? Tem 5.559 municípios. Pesquisa lá quantas mulheres prefeitas tem. É mínima, pouquíssima. E apesar que a Justiça Eleitoral já está lutando para as mulheres, tem que colocar lá 30%, né, de candidatas, né? Mas a maior parte está com laranja também e tudo mais. Muito bem, mas as mulheres estão aí, lutando, rezando, trabalhando, que nem a Maria. A Maria, a mãe de Jesus, então a grande importância da Maria, porque a Maria faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento.
Maria é a ponte. Ela é do antigo. João Batista é do antigo. Isabel é do antigo. Zacarias é do antigo. Mas eles fizeram essa transição para o novo. E Jesus é o novo. E Jesus é o centro. A Bíblia, a nossa Bíblia aqui, ó, ela tem duas grandes partes. O primeiro e o segundo testamento. Ou a gente chama de Antigo e Novo Testamento. E Jesus é o centro. Quando você vai na linha cronológica da Bíblia, cronologia é o tempo contado em horas, dias e anos. Porque o tempo de Deus é outro, né? O tempo de Deus é kairos. E o tempo dos homens e da mulher é cronos, que significa dias, horas, né? Chama de cronologia. Deus mede também o tempo de Deus, mas é de outro jeito. O tempo de Deus não é o mesmo nosso. Depois vocês vão pegar um texto lá também que a gente vai citar para vocês verem que é diferente. Muito bem. Então, o nosso encontro de hoje, no encontro passado, a gente terminou assim, ó, no versículo 38, no capítulo 1. Termina assim. A gente deu dois textos no encontro passado. O capítulo 1, do versículo 5 ao 25, que é o anúncio do nascimento de João Batista. E depois nós lemos lá também do versículo 26 até o 38, que é o anúncio do nascimento de Jesus. Quem anunciou que João Batista ia nascer? O anjo Gabriel. Quem anunciou que que Jesus ia nascer? O anjo Gabriel. E quando você olha lá os detalhes, ele anunciou para quem? Para o Zacarias. E o Zacarias estava onde? No templo. O templo ficava onde? Na cidade. Zacarias era o quê? Sacerdote. Sacerdote é homem, até hoje ainda é. Quando o anjo foi avisar para Maria, aonde que ela estava? Ela estava em casa. Avisou para quem? Para uma jovem, uma mulher, né? Ela era leiga, não era sacerdotisa. E aonde que ela morava? Na roça. Lá o Zacarias não acreditou e saiu mudo. Aqui Maria acreditou e saiu cantando. Nós vamos ver hoje isso aqui. E lá ele diz assim, então Maria disse, eis a serva do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra, ou faça em mim como você disse. E o anjo o deixou. Olha só que bonito. E no encontro de hoje, então a partir do versículo 39, né, faz-se um relato, faz-se um relato da infância de Jesus, segundo Lucas. Quando o capítulo 1 e 2 de Lucas, que é o mais completo para a gente saber da infância de Jesus, do nascimento, ele foi levado no templo, todo esse assunto é o melhor evangelho para a gente conhecer tudo isso. Porque o Marcos não fala nada do nascimento de Jesus. Mateus, muito resumido, fala que Jesus nasceu em casa, Mateus. E Lucas, Jesus nasceu numa estrebaria. Estrebaria, para quem mora na roça, é o coxo. É onde o pessoal vai lamber lá o sal. Aonde fica a estrebaria? A estrebaria é o porão. O pessoal dormia naquela época na pousada, na parte de cima. Embaixo guardava os cavalos lá, né? A carroça, o burrinho, né? E eles ficavam lá dava comida para eles, lá. E Jesus, quando Jesus foi nascer, Maria não tinha lugar na cidade. E ela só achou aonde? A estrebaria, fez ficar lá junto com os cavalos, junto com os animais. E lá, o coxo é onde põe a comida para os animais. Lá que eles puseram Jesus, porque não tinha lugar para eles na estalagem da cidade. Então, essas narrativas, nem muito ela quer dizer muito assim da história, como aconteceu direitinho isso. Não. Eles não querem contar direito, eles querem contar aqui uma novidade, né? A história também está ali, mas uma história. Agora, a partir de Jesus, é tudo novidade. Então, quando a gente vai ler aqui no texto lá do Zacarias, né? Do Zacarias, da Isabel e da Maria,
Então, é bastante interessante quando a gente vai ler, que eu até vou pegar aqui para mim não falar errado para vocês, está aqui no computador. Ó, vai dizer assim: a Maria saiu, né, junto com, depois que ela recebeu esse anúncio, ela saiu em viagens e foi parar lá na casa de Isabel e de Zacarias. E lá ficou 3 meses com eles. Então, eu vou ler o texto aqui para vocês acompanhar comigo. Acompanha comigo aí, ó. Do 39 até o 45 primeiro. Então, vai dizer assim, ó, nesses dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa de uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê pulou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e exclamou com voz forte: Você é bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto que está no seu ventre. Olha que bonito! Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Pois quando a voz da sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê pulou de alegria no meu ventre. Feliz é aquela que acreditou, porque será cumprida o que ela é por parte do Senhor. Olha só, pessoal, você é bendita entre as mulheres, versículo 43. E bendito o fruto que está no seu ventre. É quando a gente reza a Ave Maria, né? Mas quem que é bendita entre as mulheres? Aí, então tem mais mulher bendita, então não é só Maria. Aí a gente volta, quando a gente volta aqui na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, a gente vê que Débora também é bendita entre as mulheres. Jael também é bendita entre as mulheres. Judite é bendita entre as mulheres. Esther é bendita entre as mulheres. São mulheres que mudou toda a nossa sociedade. Agar, Sara, quem que é Sara? Esposa de Abraão. Agar foi a mãe de Ismael, também filha de Abraão. Rebeca é a esposa de Isaac, que é a nora de Abraão. Também Jacó, com as suas mulheres, né? A Raquel e a Lia, que são também as benditas entre as mulheres. Ruth, bendita entre as mulheres. Nossa, muita mulher importante na Bíblia, né? Eu citei só algumas aqui. Vamos lembrar agora, quando eu estava lendo lá na liturgia do dia de Nossa Senhora Aparecida, o que a gente viu lá? Né? A liturgia que fala de Maria no Novo Testamento, a leitura do Apocalipse, né? E também no Antigo Testamento a leitura que fala de Esther. Estava vivendo no século 2 antes de Cristo, por volta do ano 160, 165. E o povo de Israel estava todo escravizado lá no Império Grego, na época do rei Assuero. Eu estou falando do livro de Esther. E a leitura que a gente ouviu lá é o quê? A Esther era uma moça muito bonita, uma moça linda, e colocar ela como rainha. Agora, ela era escrava. Mataram o pai dela, mataram a mãe dela, e ela foi vendida como escrava. E muita gente vendida como escravo, estava lá escravizado, lá morrendo aos poucos. Porque o escravo é como se fosse animal. Fica doente, né? Mata, joga fora. Enterra vivo, que nem aqui no Brasil, nós fazia também com os negros. Será que tem alma? Será que não tem? Mas aqui nós estamos vendo Maria, né? Nós estamos vendo Esther, nós temos Judite, Jael, Débora, Uda. Estamos vendo tantas mulheres levantando a voz, dizendo não é assim, Deus não quer assim. Também lá no capítulo do profeta Jeremias, as mulheres que se revoltaram contra o poder. Lá no livro de Neemias, capítulo 5, as mulheres levantaram as vozes contra as injustiças do governador Neemias, na época
do Império Persa. E agora está falando do Império Grego. Quando o rei falou, eu dou até metade do meu bem para vocês. Ela falou o quê? Se eu achei graça perante o meu senhor rei, eu só peço uma coisa. Me devolva a vida do meu povo. Ela podia ficar podre de rica, metade do reino. Nunca mais ia precisar trabalhar, ia ser madame, primeira dama. Não. Mas a Esther tem Deus. Ela tem Deus. Então, por causa de Deus, ela quer justiça. E depois vocês vão ver lá no capítulo 8, o rei faz um edito liberando todo o povo dela. Inclusive ela. Então, vê que bonito, né? E a mesma coisa aconteceu com a Judite. Pediu graça para o seu povo. Maria veio trazer o Salvador do mundo. Débora, juíza, capítulo 5 do livro dos Juízes, ela fazia suas audiências debaixo de um pé de palmeira. Fica próximo ao Monte Tabor. Quem já foi em Israel sabe, eu também fui lá no Monte Tabor. Fui lá, eu vi onde a Jael e a Débora faziam suas audiências. É como se fossem os índios, lá no meio do mato. Mas são mulheres que ficou na história. Ninguém esqueceu delas. Maria, a grande importante, né? Então, esses nomes, pessoal, que a gente vai falar aqui, eu vou puxar aqui no computador, para a gente ver a importância desses nomes aqui, tá? O nome de Zacarias, o que significa o nome de Zacarias? O que significa o nome de Zacarias, de Maria? O que significa o nome de Isabel, né? Então, é muito importante a gente saber que cada nome tem um significado. Zacarias, quem é Zacarias? Sacerdote. Quem é Isabel? Estéreo. Quem é Maria? Uma jovenzinha lá no meio do mato. Daí que saiu a salvação. Zacarias, a palavra Zacarias vem, Zacarias, Ias. Tudo que termina com Ias significa Iavé. Então, Zacarias significa Javé se lembrou. Deus lembrou do povo, encaminhou João Batista para fazer a abertura. Isabel significa lá, Isabel, El é o Deus de Israel. Isabel significa Deus é plenitude. Deus não esquece de nós. Maria significa a amada. E Jesus significa Javé salva. Olha lá, Deus se lembrou, Deus é plenitude, Maria é amada e Jesus é o Deus que salva. Olha que bonito. Mariologia, segunda parte. E para nós ir caminhando, que a hora passa correndo, vamos ali no capítulo, agora no versículo 46, até o 56. E Maria disse, minha alma exalta ao Senhor, meu espírito se alegra, meu Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humilhação de sua serva. Olha, Deus olhou para a humilhação de sua serva. Quem? Maria. Qual humilhação? O povo foi humilhado a vida toda com pobreza, com escravidão, debaixo do chicote. E agora Maria foi humilhada quando ela ficou grávida, solteira. É só olhar lá o capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. O primeiro a duvidar foi José. Maria encontrou-se grávida. José, ele não tinha tido relação com ela. Então ele duvidou dela, arrumou o filho de outro homem. E eu estou indo embora. Só lê lá capítulo 1 do versículo 2 Mateus, a partir do versículo, capítulo 1 do Mateus, segundo Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante, até o 24. Ele foi o primeiro a duvidar. E quando ele duvidou, um anjo avisou ele. E ele assumiu que ele era o pai. Olha, eis que agora em diante toda a geração me considerarão feliz, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Sua misericórdia pendura de geração em geração para aqueles que o temem. Ele abriu ele com as forças do seu braço
dispersou os arrogantes de coração e derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, e encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Olha, os pobres, Deus enche de comida, o rico manda embora sem nada. O Dom Helder Câmara dizia assim, né? Não, Maria, deixa os pobres comer também, né? E ele falava assim, ó, quando eu dou comida para os pobres, Dom Helder Câmara, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que falta comida, eles me chamam de comunista. Porque não pode perguntar por que falta comida. Daí o pessoal fala que é comunista. Mas quando você dá comida, você é santo, né? Então, quer dizer, não pode perguntar. Quer dizer, não pode falar que tem injustiça. Viu que coisa? E diz aqui, ela, socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, como tinha dito aos seus antepassados, os seus pais, a favor de Abraão, e de sua descendência para sempre. Olha só, Abraão, quem é Abraão? É o pai do povo de Israel. É o pai do judaísmo, uma igreja, ou aliás, uma religião que existe até hoje. Judaísmo. É o pai do islamismo, a religião do Islã, e é pai do cristianismo. Três religiões que são monoteísta. Essa palavra monoteísta, teísta, ela significa o quê? Mono é um Deus só, né? Então, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo são tudo descendentes de Abraão. Olha lá. E disso, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Então voltou para casa. Olha que alegria, olha que texto bonito, né? A importância do Magnificat, que significa engrandece. Quando vocês ouviram a palavra Magnificat, você lê assim, ó, engrandece. Está recheado da memória da história do povo de Israel. Aqui pega vários textos, e eu já peguei aqui para vocês falar, né? Jael, Esther, Débora, Judite, pega também o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, de 1 a 10. Se você ler lá, 1 Samuel 2, de 1 a 10, vai falar da importância do cântico de Ana, e assim vai. Então, Maria, pessoal, ela é a legítima representante de todos os pobres que têm esperança. Da mesma forma como o profeta Abacuque, ele também fala da esperança. Ele percebe a presença de Deus, que se alegra com a sua grandeza, motivo de alegria da libertação. Alegria de ser missionários e peregrinos da esperança. Nós estamos preparando agora o ano jubilar, o ano que vem vai ser o ano jubilar, né, 2025. E nós somos, então, peregrinos da esperança. É o tema que nós vamos trabalhar no mês missionário. E nós aqui no nosso canal, nós estamos trabalhando o mês missionário. Nós vamos começar amanhã o mês missionário, né? Vamos falar dessa peregrino na esperança. A igreja deve ser missionária e ela é missionária. Então estamos terminando por aqui. O próximo encontro vamos falar de Apocalipse. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, com a graça de Deus. Até lá.